E vamos à análise então, né? Para isso a gente vai conversar agora com uma referência no agronegócio, ex-ministro da Agricultura e atuante em diversas frentes do setor, o Francisco Turra, que está aqui com a gente. Turra, primeiro é importante a gente destacar, né, Turra, que seria impossível, né, num país tropical como o Brasil, fazer uma produção alimentar em larga escala sem defensivos. Ponto. É um ponto importante. Como é que você vê essa questão no momento em que o governo tenta combater a inflação, né? Tributar defensivos que produzem alimentos, né? Isso não pode ser um tiro no pé, Turra? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente acompanhe esse tema, porque ele é de fundamental importância para o agronegócio brasileiro. Em primeiro lugar, não pode haver essa mistura de entendimento de que defensivo agrícola é agrotóxico ou simplesmente tóxico, prejudicial à saúde. Ao contrário, é hoje um produto essencial para fazer agricultura, para que a colheita seja normal, razoável, sempre. E nós, no Brasil, em clima tropical, temos muito problema de fungo, inseto, problemas, pragas que vêm, e cada vez mais nós precisamos usar os defensivos agrícolas, que hoje são da melhor qualidade e também estão sendo manuseados da forma mais racional possível. Porque o que a gente via no passado era o mau uso dos defensivos, que se tornavam efetivamente tóxicos. Então, isso não existe. Mas eu gostaria de fazer uma análise da minha esperança e da minha sensação. Eu vi o voto do ministro Gilmar Mendes, ele é muito bem fundamentado, dizendo que, efetivamente, a agricultura brasileira perde bilhões, chegou até a dar o número, 16 bilhões numa colheita, se não houvesse o uso de defensivos. Eu diria mais, há uma perda do volume, da quantidade, sofreria o consumidor, coisa que efetivamente foi a base contrária da defesa do ministro Fachin, dizendo que praticamente é dispensável o uso do defensivo agrícola. O pedido de vistas do ministro André, ele causa alguma preocupação pela demora com que possa ser efetivamente concluída essa tarefa do Supremo, porque ele pretende que as secretarias de Fazenda dos estados se pronunciem sobre a essencialidade do uso de defensivos agrícolas na agricultura brasileira. Não tenho dúvida que as secretarias, conhecedoras profundas dos reflexos de uma safra no estado e o que significa uma safra, e uma safra boa, elas haverão de dizer que é essencial efetivamente. O problema todo é a demora, é a dúvida que fica, que persiste e o custo que se eleva nos estados onde não há esse benefício fiscal. E também o benefício do IPI, que é muito significativo, isenção do IPI, redução do ICM. Então, acho que isso é na contramão de tudo que nós pregamos, algo que vem onerar ainda mais o preço dos alimentos ao consumidor. Quem Agora, perde é o consumidor final. exatamente. De qualquer forma, né, a gente tem visto aí uma sinalização, não só desse governo, mas também dos governos estaduais, de taxar alimentos. Inclusive aí no seu estado, né, no Rio Grande do Sul, porque o produtor ele vai repassar esse custo para o consumidor e isso vai bater na inflação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário em relação à taxação de alimentos, inclusive da cesta básica, da reforma tributária. Isso é um fator de preocupação para o nosso setor, não, Turra? Bom, olha, veja que nós que fomos um país importador de alimentos há 30 anos, importador da maioria dos produtos da cesta básica, hoje somos um país exportador. Então, isso é uma coisa para festejar efetivamente. E a cada medida que se toma, por exemplo, desonerando a cesta básica, eu acho que vem em benefício do consumidor final. Uma vez representava 60% do salário mínimo, da receita de uma família, hoje é 30%, e quem sabe um dia chegue a 15%, a 10%, mas não pode ter medida, por exemplo, absurda como essa, de ter dúvida
se a gente desonera um pouco o defensivo agrícola para ter um produto saudável à mesa de quem consome nesse país. Queria aproveitar o restinho do tempo que eu tenho contigo para falar um pouco sobre a safra do Rio Grande do Sul, aí depois de anos de muito sofrimento, né, de muitas perdas. Como é que vai ser a safra gaúcha, hein, Turra? Conta pra gente. Bom, eu inclusive posso falar porque estou no interior, hoje estou falando de Marau e andei na região e percebi que a safra está a todo vapor, colheita de soja, o tempo colaborando bastante, há hoje uma previsão de chuva, mas colaborando muito. A safra é um tanto irregular, mas digamos assim, irregular num cenário melhor. E até nesses dias houve uma reação de preço, por exemplo, de soja, o preço da soja subiu um pouco, animou muito o produtor. Então nós teremos uma bela safra no Rio Grande do Sul, ela vai ser de renda para o produtor. Alguns talvez estejam discordando porque perderam em função de excesso de chuva em alguns momentos. Estiagem praticamente não há esse ano incidência em lugar nenhum. Ou seja, correu muito bem. Que Das bom. últimas 4 safras, a melhor vai ser, eu tenho certeza, o recorde de colheita de soja no Rio Grande do Sul. E tivemos uma boa safra de milho, boa safra de arroz. Então, as coisas efetivamente tendem a melhorar na economia do estado do Rio Grande do Sul. E que venha também uma boa safra de inverno. Obrigado, viu, Turra? Um grande abraço para você, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite a todos. Um abraço, Petra. Um abraço, tchau.